Fala, gente! Prazer receber vocês aqui. Está começando o nosso A Cura Aqui Se Pode. É o podcast da Casa Biel. Eu sou o Júnior Coelho e vou estar alguns programas aqui com vocês. Mas hoje eu estou na presença da minha amada esposa, Andréia. Tudo bem? Tudo bem. Como é que você está? Nervosa? Muito! Fica tranquila. Esse primeiro A Cura Que Se Pode, essa logo que a gente criou, achei muito, muito bacana. Quero agradecer o Jimmy, o nosso designer aí. A logo é o nosso coração aqui da casa, né? Os batimentos cardíacos ali dentro do coração, que simboliza a cura. E o microfone, esse microfone lindo, retrô aí, que é do podcast, né? Então, nesse programa, né, André, vamos falar sobre o quê? Nesse podcast, quem vai acompanhar o podcast da Casa Biel vai ter que tipo de informação? Sobre o que nós vamos falar aqui? Na realidade, o podcast ele foi criado para a Casa Biel justamente para estar trazendo essa informação, a informação principal sobre o câncer infantil para o público, porque muitas pessoas não têm noção de quais são os principais sintomas, aonde pode procurar, os seus direitos principais, porque existem muitos direitos que o paciente oncológico tem. Então, teremos muitas informações, teremos toda a nossa equipe nos próximos. Toda a equipe profissional da Casa Isso Biel aí. vai estar sendo entrevistada aqui. Até porque, né, Júnior, as pessoas têm que entender qual é a importância de uma psicóloga dentro do tratamento. Legal. De uma fonoaudióloga, de uma fisioterapeuta, porque todo mundo olha para nós aqui na casa e fala assim, para que precisa? Sim. Precisa mesmo? Não, mas eu tô andando bem. Mas eu tô bem, né? E não é bem assim, né? E tudo isso, né, gente, foi em cima da história que a gente passou com o Biel, né? Por isso esse projeto, por isso o projeto da Casa Biel, a gente colocou toda essa estrutura, todos esses profissionais. E esse podcast é para isso mesmo, para a gente trazer para mais perto essa informação para você que vai estar nos acompanhando, vai ver a importância de uma psicólogo, o tratamento para a criança, para a família. Principal, né? Principal, porque quando passa por um tratamento oncológico, não é só a criança, afeta muito a família, o casal afeta e muito, gente. A gente vai contar um pouquinho da nossa história também. A físio, a fono, todos os profissionais, né? Assistente social, tudo que a gente colocou, a nutricionista que tem aqui na casa também. Então, a gente vai estar trazendo todo esse tipo de informação no A Cura Aqui Se Pode, que eu adorei esse nome também, né? Então, agora, você já coloca aqui, ó, já sinaliza aí, marca o canal da Casa Biel, porque toda quarta-feira, às 20 horas da noite, você vai ver o podcast da Casa Biel, o A Cura Aqui Se Pode. Top? Top. E lembrando, né, Júnior, que nós temos os nossos parceiros, que são os médicos que auxiliam também essas crianças aqui na casa. A Casa Biel, para que as pessoas entendam. Eu até comentei essa semana que algumas pessoas falaram assim, eu não queria vir aqui, não queria conhecer a Casa Biel. Muitos empresários falam com a gente. Mas também crianças que precisam, as famílias, porque na cabeça deles, a Casa Biel é um paliativo. Eles não têm a menor ideia do que é a Casa Biel aí fora. Acontece muito também dos empresários falar para mim assim, Júnior, não, cara, me pede tudo, mas não me pede para ir na casa. Que a impressão é que vai chegar aqui e vai ter crianças... Tristeza, né? Triste, sofrendo. É isso aí. Não, gente, você tem que conhecer. Eu vou falar com a equipe aqui, nosso diretor, a equipe do nosso podcast aqui, que eu quero agradecer ele já aqui também, são os parceiros que acreditaram com a gente também nesse podcast. A gente colocar durante, não sei se dá, mas vamos querer colocar algumas cenas da casa durante o podcast para você ver as crianças brincando, como é cada ambiente desse aqui foi preparado e planejado para eles. A gente está aqui gravando, é a sala de comunicação. Então tem sala de aula, tem brinquedoteca, tem quarto, tem sala da fono, sala da psico, tem uma quadra linda, tem uma sala de música, um auditório, tem um parquinho na frente, né? Tudo, gente, a gente prepara uma piscina aquecida, tudo isso foi pensado e preparado com muito carinho e muito amor. Nesse primeiro programa, nesse primeiro podcast, a gente teria que começar pelo começo. Exatamente, porque a casa só existe porque teve
uma história. Teve uma história. Tem um legado por trás de tudo isso. Então a gente teria que começar contando a nossa história, né, Andréia? É isso aí. Como começou através do nosso filho, o Biel, Gabriel, conhecido aí da campanha Força Biel. Então hoje a gente, como é o nosso primeiro podcast e vai ser uma série, né, de podcast, um cronograma, eu falei para a equipe, para a nossa produtora que está aqui, eu falei, olha, a gente tem que fazer um roteiro para o pessoal entender. Então hoje nós vamos contar um pouquinho nossa história, resumida, que está sendo feito um livro, que vai estar tudo detalhado. Hoje nós vamos resumir e no próximo podcast, o segundo, nós vamos estar falando sobre o projeto Casa Biel. Isso mesmo. Andréia, conta um pouquinho quem era o Biel. Gabriel, vai ser difícil. É um filho muito amado, um menino maravilhoso que nunca me deu trabalho. O Gabriel sempre foi aquele arteiro, porque ele sempre queria estar no meio de tudo, amigo de todo mundo, mas estava sempre pronto. Isso é uma coisa que é uma característica do Gabriel que marcou para a vida inteira. Eu lembro que várias vezes, quando eu precisava sair, eu falava, filho, eu preciso sair tal hora. 20 minutos antes ele estava pronto na minha frente, com a mochila nas costas, preparado. Não tinha tempo ruim. Não tinha tempo ruim. O Gabriel nunca teve tempo ruim. Então, realmente, esportista, né? Adorava jogar futebol, baterista desde os 2 anos de idade, desde autodidata. Desde os 2 anos ganhou uma bateria pequenininha. É isso aí. Tocava sozinho, né? Nós tínhamos uma vizinha, escutando música e automaticamente ele já aproveitava e aprendia. Colocava o fonezinho dele e aprendeu a tocar. É verdade. Com 12 anos já tocava muito. E também esportista, jogava no Marcílio, adorava jogar futebol. Né? Uma criança que sempre foi muito educada, né? Sim. Nunca incomodou a gente. Muitas namoradinhas. E tinha um sonho que um dia a gente vai concretizar, né? Vamos sim. Vai chegar esse dia. Isso vai ficar aí um segredo, tá? Vai ficar um segredo, um dia vocês vão saber. Mas muitas namoradinhas, né? Vira e mexe a gente encontra. Nem me fala. Depois que eu fui 12, 13 anos já tinha algumas namoradas já. Depois que eu fui descobrir. Como é que foi os sinais? Quando ele começou a dar sinais da doença? O Gabriel, na realidade, né, Júnior, quando nós lembramos que desde outubro ele veio numa situação bem complicada, que ele veio perdendo peso, ficando mais pálido, não tinha mais vontade de ir para a escola, né? E isso foi bem complicado, porque ele amava a escola e automaticamente ele não queria mais. Isso foi uma das coisas que me chamou muita atenção, porque como o Gabriel era filho único, então ele queria estar na escola com os amigos. E eu lembro de um dia que ele acordou e falou assim, eu não vou para a escola. Eu falei, como não vai para a escola? Da onde saiu isso? Eu falei, pronto, iniciou a adolescência e agora complicou tudo. Ele falou, não vou, estou muito cansado, quero dormir. E isso não existia para o Gabriel. E eu lembro que em outubro começou tudo isso. Sim. Começou a dar vários sinais. Quais sinais, né? Além desse? Então ele teve muita fraqueza, era muita sonolência, estava muito pálido, começou a perder peso. Ele estava muito magro. Manchas? Ele estava com algumas manchas roxas na perna e com dor na perna. Que aí, conforme eu comecei a levar nos médicos, eles começaram a falar. Chegou a levar nos médicos? Cheguei a levar em vários médicos, né? Vários especialistas de várias áreas. O que eles falavam? Primeiro que a dor na perna era a dor do crescimento, que isso é uma coisa que só o que eles sabem, né, lembrar. Mas, infelizmente, nós precisamos alertar os pais que não existe só a dor do crescimento, muito pelo contrário. E o que eles falavam que como o Gabriel nasceu com intolerância à lactose, que ele passou a ter intolerância a glúten, alergia ao leite, e nós fomos tirando diante de tudo que eles iam pedindo, e cada vez ele ia emagrecendo mais, né? Então ele ficava mais debilitado. Um sinal para mim muito marcante dele foi aquelas férias de dezembro. Sim, ali perto do Natal, né? 2014, perto do Natal, a família São Paulo da minha esposa veio, e eu e ele a gente tinha o costume de jogar muito ali na quadrinha da Beira Rio. Nós estamos jogando com um tio e com um primo dele. Era um timinho assim nosso. E contra um outro pessoalzinho que estava ali. Naquele dia ele chegou para mim
Eu lembro até hoje, gente. Ele chegou para mim e falou assim: pai, eu tô cansado. E eu lembro que na hora eu falei assim: filho, como assim? Menino de 12 anos, 13 anos cansado, cara. Tá de sacanagem, né? E nem imaginava passar pela minha cabeça que ele já estava doente. Até né? porque nós não imaginávamos os sinais, né, Júnior? A grande maioria dos pais, eles não têm a menor ideia do que é o câncer. Tanto que nós não imaginávamos porque nós acreditávamos em tudo que era falado. Então, hoje é muito claro. Hoje, com os sintomas, que nós sabemos de todos eles, é muito claro. E é isso que a Casa Biel vem mostrando cada vez mais nas escolas, né, nas ruas, nas empresas, trazendo essa informação, porque falta muita informação. Nós vamos falar, até pedir para a produção trazer o panfleto aqui para a gente mostrar. Nós vamos falar sobre esses sintomas. Isso. Então, o Gabriel deu muito desses sinais. Sim. E no dia, né, finalzinho de 2014, aí teve as férias dele, que ele foi para São Paulo, fevereiro. Ele foi para São Paulo. Ele foi para São Paulo. Ele foi no dia 11 que nós levamos, porque ele ia ficar alguns dias lá. Aham. E que nós, né, íamos buscá-lo. Aí foi quando meu pai ligou e falou que o Gabriel estava no meio da quadra, sentado, com a bola nas pernas, né? Estava sentado no chão. Não estava jogando. E não estava jogando porque ele não tinha força de correr e estava começando com febre. Aí foi na hora que eu falei, traz ele de volta, porque alguma isso era coisa tem fevereiro. errado. Fevereiro. Eu lembro que isso daí foi lá pelo dia 12, porque eu lembro que ele voltou no dia 13. Ele estava aqui. Foi quando nós conseguimos... Até nós tínhamos um evento, na época na igreja, lembra? Sim. Que era um evento enorme, ainda nós pensamos assim, não, ele está querendo vir embora, porque ele quer fazer parte, Achamos ele sempre que era gostou. por causa que ele queria no retiro. Mas aí ali ele iniciou com febre alta. Uma sexta-feira de carnaval, Isso. eu lembro até hoje. E muito E aí ele teve febre e vomitou. Aí a Andréa chega para mim e fala assim, Júnior, o Gabriel não tá bem. Ele vomitou, teve febre. Não sei o que ele tem. Criança vomitar e ter febre, às vezes pode ser várias coisas. E aí a gente falou, vamos dar remédio, né? E naquele dia ele teve um pico de febre muito alto, né? Não passava, né? Não passava. E ele estava vomitando muito, estava muito ruim. Naquela sexta-feira a gente levou ele no Pequeno Anjo. Foi no dia 14 de fevereiro de 2015. Uma sexta-feira. O doutor Gastão, infelizmente faleceu do Covid, que estava no dia. Eu lembro, ficou muito marcante isso pra gente, porque o doutor Gastão, quando bateu o olho nele, ele falou quanto tempo ele está assim. Exatamente. Ele falou com essas palavras, há quanto tempo ele está assim. Então, como que a gente passou por outros profissionais que não viram a importância de você levar no profissional correto, certo, que ele, quando ele viu o Gabriel, ele falou assim, quanto tempo ele está assim? A gente falou, olha, que ele ficou ruim mesmo agora com febre e vomitou foi hoje. Mas a gente vem, assim, nos 2, 3 meses, vendo que ele não está bem. Levamos outros médicos, falamos aí. Na realidade, né, Júnior, desculpa, não quero te cortar, mas eu acho que o que falta são médicos que olhem de verdade para o paciente, porque, infelizmente, hoje, a grande maioria só olha para papel e exame. Então, nós não podemos aceitar só a primeira opinião. Por mais que eu levei o Gabriel em vários lugares, mas é muito difícil nós pensarmos que vários médicos analisaram ele e ninguém prestou atenção nisso. Sendo que, para nós hoje, claro, né, diante de tudo que a gente trabalha, é muito claro. Mas o doutor Gastão, só de olhar, ele já tinha ideia do que era. Mas como a gente, hoje, muitos pais estão nos assistindo, não tem a menor noção. E Exatamente. não vão ter. E não tem a obrigação de saber, de ter essa a obrigação informação. Não é deles, né? Não é deles. Né? Aquele médico, o doutor Gastão, que infelizmente faleceu de Covid, aquele dia que ele olhou para o Gabriel e falou, quanto tempo ele está assim? Ele só no olhar, não tinha feito exame, ele perguntou, quanto tempo ele está assim? A gente falou. Ele falou, não, porque olha só. Ele não falou? Ele falou assim, olha aqui, ó, aparência anêmica, barriga estendida, baço alterado. Ele deu 3 características pra gente na hora, que os outros médicos não falaram. Isso porque ele não tinha nenhum exame na mão, só
observando, fazendo exame clínico. Ele falou, eu tenho 99% de chance que eu já sei o que é. Eu vou pedir um exame com urgência, vocês vão para o isolamento e assim que chegar eu vou vir dar a notícia para vocês. Ele já sabia. Quando ele falou isolamento, não falou pra gente o que era. A gente pensou que era uma meningite, alguma coisa. Na hora eu até questionei ele, eu falei, por que isolamento, doutor? É alguma coisa contagiosa? Ele falou, não, é uma precaução para ele. Ele que está correndo perigo. Então aquilo realmente, mas quando que você vai imaginar sobre câncer? E 3 horas depois, gente, o nosso chão se abre. Abriu. E aí vem a notícia. É isso aí. Leucemia. E aí, meu amigo, ninguém está preparado. Não. E muitas vezes nós não sabíamos realmente o que vinha pela frente, mas sabíamos que era muito grave, porque eu, pelo menos, tinha a informação do que era leucemia, né, que era um câncer, que era no sangue, sabia que era grave e já tinha ideia que um tratamento como esse seria bem difícil. Mas a grande maioria não tem nem noção do que é leucemia, muito menos oncologia. Andréia, eu também não tinha noção. Para você ter ideia, eu lembro até hoje, o dia que nós chegamos em Florianópolis, que eu liguei pro meu pai, falando, pai, tô entrando numa ala oncológica. Uma ala oncológica. Nem eu tinha ideia do que era. É um assunto muito difícil, né, Júnior? Existe um tabu muito grande. As pessoas não falam sobre câncer, porque para eles câncer significa morte. E a gente sabe que não é isso. Só que no primeiro momento, o que vem na cabeça? Coisa difícil. Que é difícil, vai morrer. É o primeiro medo que você tem. Só que nós estamos aqui hoje para explicar, né? Nem tudo chega nesse ponto. Alguns casos, infelizmente. Então, mas gente, esse aqui é um casal que viu... A gente fala sempre, né, André, eu e ela. A gente viu o pior cenário. Infelizmente, e foi com o nosso filho. Porque a gente vai contar um pouquinho da história que aconteceu. O Biel passou por muitas coisas. Graças a Deus, muitos dos tratamentos que crianças não precisam passar. E o Biel, infelizmente, passou. Então, daquela sexta-feira que a gente recebeu o diagnóstico de leucemia, que era muito grave, a gente foi transferido para o Joana em Florianópolis. Isso. Chegando lá, se confirmou a doença. A doença estava muito alta. Começaram um protocolo agressivo, né, de quimioterapia, que ele necessitava devido ao tratamento. E 10 dias, né, André, foram de quimioterapia. Ele não estava entendendo muito o que estava acontecendo. Ficou muito assustado. A gente também estava assustado, imagina, né? Até porque quando você entra, ninguém é preparado, né? Não. Quando a gente entrou na aula oncológica, o que eu vi? O que você viu? O que o Gabriel viu? Várias crianças carecas, tudo deitado na cama, outras brincando. Mas aquilo foi o choque, porque ninguém está preparado para ver aquilo sem ter ideia do que vai viver. Então, ele ficou bem assustado. Gente, e a cena do corte de cabelo, que naquela novela da Globo, né, ficou muito forte, que a gente passou com o Gabriel também o primeiro corte, eu lembro, como todas as famílias passam pelo primeiro corte, é um cabelo, e o cabelo cresce. É isso aí. Só o cabelo. E o cabelo, gente, é tão simples. É difícil? Claro que é. É uma adolescente, é uma criança, é uma menina que tem um cabelo lindo, mas é um cabelo e o cabelo vai crescer. O problema é que às vezes a gente se apega no cabelo. E o cabelo não é nada. O cabelo é o menor problema, na realidade. É o menor problema. A gente começou a chorar, eu lembro que a gente chorou pelo cabelo também dele, cortando, tu lembra? É que eu passei uma fase difícil com ele na UTI. Em um dos momentos, né, de cortar o cabelo dele, porque ele estava muito mal e era cabelo em tudo quanto era lugar, que estava caindo. Então, para quem já entrou dentro de uma UTI, aquele monte de fio e era muito cabelo. E eu tive que fazer a primeira parte do corte de cabelo dele, que foi lá e depois a gente deu continuidade, né? Mas é difícil. Por que é difícil o corte de cabelo, Júnior? O que você acha que é difícil? O que você sente quando você pensa nisso?
Eu estou entrevistando ela, agora ela me faz uma pergunta dessa. Sabe por que é difícil? Vou te falar por que é difícil. Porque simboliza. Simboliza a doença. O câncer. E é por isso Careca. que todo mundo para nessa hora. Todo mundo fica apavorado nessa hora. Porque aí você olha e fala assim, não, realmente eu tô doente. Agora eu tô doente. Agora eu tô com câncer. É isso aí. Diante que hoje nem todo mundo que faz quimioterapia cai cabelo, né? Mas naquele não cai tempo mais ainda... em todos, né? Mas naquele tempo, infelizmente, a grande parte, 90%, não conseguia. Então, só para falar para vocês, a gente teve esse momento do cabelo que estava começando nossos problemas. O Gabriel, então, ela ficou uns 10, 15 dias direto sem dormir. Ela não aguentava mais e aí o pai entrou em ação, que eu estava em todo suporte. Eu abandonei o emprego, não voltei mais. A gente foi para Florianópolis com a roupa do corpo, gente. A gente não voltou para nossa casa, né? No começo, eu fiquei um tempo, a gente fiquei dormindo no carro. Depois, eu fui dormir na casa de uma senhora. A primeira internação do Gabriel foi 60 dias. E aí eu revezava com ela uns 15 dias que ela ficou direto sem dormir. Eu lembro dessa primeira noite, que daí o Gabriel estava muito mal. E de manhã cedo veio a equipe médica. Eu implorei para eles levarem ele para a UTI. Ele foi e chegando lá, o Gabriel tem uma infecção generalizada, choque séptico, SARA, 100% de água nos 2 pulmões, é onde ele veio ter os 2 AVCs. Ali ele já foi dado como morto, era 1% de chance dele sair da UTI. Chamaram toda a família, né, André, tu lembra? Sim. Ali foi muito difícil, porque falaram, olha, gente, o quadro dele é muito, muito difícil. Ô, Júnior, o que é mal? Explica para as pessoas o que é ficar mal ao ponto de ir para a UTI. O que ele teve naquela noite? O que você lembra daquela noite? Porque eu lembro de muita coisa, porém, como você falou, eu estava... Ela estava derrubada. Eu estava muito nessa cansada. Noite, gente, nessa noite, mais. O que acontece? Ele fez ciclos de quimioterapia que ela vai potencializando no sangue. E isso, até a médica dele me explicou. Lembra uma lâmpada fluorescente, aquelas antigamente que a gente quebrava, soltava um pozinho branco? Eu falei, lembro. Ela falou assim, pensa que os leucócitos dele é uma lâmpada dessa quebrada dentro do sistema dele, imunológico. Esse pozinho branco cortante no sistema inteiro dele, vai para tudo que é lugar no corpo. Ela falou assim, que é o resultado que a quimioterapia faz. Ela pega a doença, estoura e joga em tudo. Ele chegou naquela noite, ele começou a ficar sem ar. Exatamente, a saturação caiu. Começou a cair a saturação. Eu também não tinha todo o conhecimento. Sim. Ele começou a cair a saturação, ele começou a ficar com a respiração pesada. E eu chamava, tinha uma campainha, eu chamava a campainha, apertava, procurava a enfermeira, não tinha médico, não tinha enfermeira. Aquela noite foi terrível. Eu pensei que naquela noite ele ia partir. Quando chegou de manhã cedo, que elas vieram para visita, a enfermeira e as médicas, às 7 horas da manhã, eu estava virado no giraia. E aí eu falei, vocês... Fiquei a noite toda chamando ele, olha como é que ele está. E até o processo de tirar ele do quarto, achar uma vaga na UTI, foi o momento que ele chegou na UTI e aí ele teve tudo. E ali eu vi ele tendo uma hemorragia generalizada e é onde ele veio sofrer os 2 AVC, gente. Que complicou demais o quadro dele, porque o Gabriel teve um hemorrágico e um isquêmico, onde ele não lembrava mais quem ele era, o que ele era, né, amor? Lembra? O que ele estava fazendo ali. O que ele estava fazendo ali, quem eram os pais dele, ficou sem enxergar, sem falar, sem andar. E eles falaram assim pra gente, ó, agora o filho de vocês vai vegetar pro resto da vida. Mas, como nós dois, né, a gente não aceita não, nós nunca aceitamos um não, né? Principalmente quando é relacionado ao Gabriel. Mas, gente, isso nós estamos falando... é muito difícil. É em um quadro 15 dias, muito difícil. nós estamos falando em 15 dias de quimioterapia e 20 dias em coma dado como morto. Nós estamos falando em 35 dias. Sim, a primeira internação dele foram 60 dias no hospital. 60, mas em 35 dias a nossa vida sai do menino que jogava bola, era baterista, para um estado vegetativo em cima de uma cama. Olhando para o teto. Olhando para o teto.
e falou assim, ó, é assim que vai continuar e a gente ainda tem que continuar o tratamento. Foi uma pancada, gente, muito forte. E ali o nosso, se já tinha aberto o salpão, eu digo que ali a gente chegou no fundo. A gente teve que tirar força da onde não tinha, eu e ela, a gente se revezava. Mas um detalhe, né, Andréa? Que eu vou falar para todos os pais. Agora, talvez, pais que têm crianças que nos acompanham e pais que não passam, graças a Deus, não passam por isso. Um trato meu e dela é que nunca, jamais a gente choraria na frente dele e que a gente falaria que não existiria cura ou que não existiria... Deixaria ele desistir, né? A gente que ele não conseguiria. Jamais, a gente nunca passou isso para ele. Vamos conseguir. Vai fazer. Vai se recuperar. Você vai conseguir. Vamos achar um doador de medula. Vamos fazer. Tudo que ele queria fazer, ele dizia, mas não consegue. Tu consegue. Para ele, vocês terem ideia que nós vamos contar, eles falaram que ele nunca mais ia enxergar, que ele nunca mais ia andar. E a gente nunca desistiu. Mas nós vamos chegar lá. Ele sai da UTI, fica com essas sequelas todas e continua o tratamento. Depois de 6 meses de tratamento, o que aconteceu? Para a gente adiantar. Depois de 6 meses de tratamento, foi a pior fase. Porque até ali nós achávamos, né, que com UTI e tudo mais tinha sido difícil. Mas foi quando nós recebemos a notícia de que o tratamento não tinha sido suficiente. Não tinha dado certo. A doença tinha voltado, pior, e que ele precisava de um transplante de medula óssea. E que o principal, em Santa Catarina, não tem transplante de medula óssea pediátrico. Então nós tínhamos que correr, porque ficar num hospital que não teria sentido. E como a minha família é de São Paulo, a primeira coisa que a gente pensou, né? Vamos embora voando para ele tentar tudo que puder. Mas deixa eu fazer um adendo. Todas as famílias fazem isso, André? Não. Eles não têm nem essa informação na realidade. Essa é a realidade. Vai para onde? Faz o quê? Geralmente as famílias, né, Júnior, principalmente as que chegam aqui para nós, eles ficam no hospital esperando um cadastro, na realidade, para um doador aparecer. Tem muita coisa que nós aprendemos depois, mas uma coisa que nunca nos deixou parar foi o nosso filho. Né? O Gabriel sempre foi tudo para nós, então nós sabíamos que não importava para onde a gente iria, o que teria que fazer, a gente ia fazer o transplante, iria conseguir, seja onde for. Mas nós fizemos o nosso melhor naquele momento. Mas a grande maioria dos pais, eles não fazem porque eles não sabem. Eles não têm essa informação. E a gente recebeu aquela notícia naquela sexta-feira que tudo que tinha sido feito, o quadro que tinha se tornado dele, isso aí. A avalanche que foi, mesmo assim não tinha dado certo. E o que a gente fez? E que, na realidade, isso pode, né? Eles nos disseram que o tipo de leucemia, principalmente o Gabriel teve, poderia. A gente não falou qual que é a leucemia Não, é dele. verdade, porque existem vários tipos, né? Uhum. E a do Gabriel era a leucemia mieloide aguda. É uma leucemia que... LMA. LMA. Geralmente, 13% só de adolescentes que tem. Geralmente dá em quem? Em pessoas acima de 65 anos, né? Para cima. Mais idosos, então. Mais idosos, geralmente. E o Gabriel foi o sorteado que teve essa que é a mais drástica. E que geralmente, diante de muitos protocolos que nós temos visto, já é preparado, né, para um transplante de medula. Correto, já é preparar e já entrar para o transplante, exatamente, esse seria o certo. Porque a LMA ela é muito difícil, muito agressiva. Que ela é muito drástica e geralmente a doença volta. Então, tudo isso fica mais complicado. Naquela sexta-feira, então, a gente recebe que só um transplante de medula. E o que a gente fez? Partimos.
Na hora, na realidade, nós conversamos com os médicos e avisamos que nós iríamos embora para São Paulo e pedimos para eles... A gente tinha para onde ir? Correndo para São Paulo, para casa do meu pai e da minha mãe, para poder... Mas não tinha hospital? Não tinha hospital. Nós estávamos esperando que conseguissem alguma coisa, mas como nós... O Gabriel não tinha tempo. Não dava para esperar o tempo que as pessoas acham que dá. Aí eu quero falar para vocês que estão nos assistindo aí. Muitas das vezes os pais não têm coragem. Eu sempre falei para a médica em São Paulo, que é uma referência no Brasil, a médica do Gabriel, em leucemia. Eu sempre falava para ela assim, eu vou até o Japão, eu vou até a China para conseguir algo pro meu filho. E muitas das vezes os pais eles têm medo de sair da cidade, do bairro, da casa deles. Ah, mas me falaram que... até porque as pessoas também tal vivem lugar é o melhor. Pequenas, né? Então elas têm muito medo. Gente, é seu filho, não é dele. Eu nunca me esqueço. Você quer saber o que o médico faz? Se ele está fazendo de verdade pelo seu filho? Pergunta para ele, e se fosse o teu filho? O que você faria? Aí ele vai te dar, eu espero que ele te dê uma resposta sincera. Eu perguntei umas 3 vezes. Em Florianópolis, um outro médico no GRAAC, em São Paulo, que não queria fazer o transplante do Gabriel. E a doutora Lúcia, que é a nossa médica, que a gente aprendeu a amar ela, que acreditou no Biel, né? Então, você não pode desistir. Ele é seu filho, é seu por direito. Você tem responsabilidade e direito por lutar por ele. Não pode desistir. Eu não aceito que um pai desista, que um pai tenha medo. Você tem que ir e correr atrás e fazer o que tiver que ser feito pelo seu filho. Ele depende de você. É isso mesmo. E a gente foi para São Paulo sem ter para onde ir, gente. A gente sabia que tinha a família dele lá, mas a gente bateu na porta do hospital e implorando ajuda. Falaram, olha, mandaram a gente aqui, a gente caiu dentro do GRAAC. E aí ele fez os exames, a gente estava aguardando no corredor. Eu acho que até eles não iam pegar o nosso caso. E aí o Gabriel tem a primeira convulsão, que até aí ele não tinha todo aquele quadro, mas ele não tinha crise de convulsão. Ele tem a primeira crise dentro do hospital. E aí foi muito forte. Teve 2. Foi toda uma equipe correndo. E ali eu achei que mais uma vez a gente ia perder ele. E eles tiveram que acalmar ele e tal. E aí ele já foi para UTI, né? Sim, na mesma hora, né? E aí tiveram que pegar o caso dele, né? Até porque na hora, diante de toda a situação, ele ter passado mal dentro do hospital, já se tornou na hora um paciente do hospital, porque eles não podem mandar embora por lei. Tá? Isso aí é lei, não pode, é um direito do paciente. Mesmo que antes ele não era dali. Só que uma das coisas, né, Júnior, que aconteceu foi porque ele teve os AVCs. E na hora que eles fizeram os exames de imagem, eles viram. E eles entraram em pânico, então colocaram ele direto na UTI, porque falou assim, o menino teve o AVC. E a gente falou, não, ele já teve no passado, não foi agora. Eles acharam que era na hora, né? Na hora, porque como não tínhamos as imagens anteriores, né? Eu lembro que a médica falou assim, como que eu vou ter certeza que é a mesma extensão? Eu preciso do exame anterior. Que até nós conseguimos, através de um amigo do meu irmão, que foi buscar para provar que ainda nós dois falamos assim, não é possível que ele teve outro. Diante de tudo que aconteceu. E graças a Deus... Não teve mais, né? Foi realmente... Mas dali para frente, gente, ele tinha muitas crises de convulsão. Vou falar um caso para vocês terem ideia. Aí ele começou a ser tratado pelo GRAAC. A família dela morava do GRAAC 13 quilômetros, pegando a Avenida 23 de Maio. 13 quilômetros, leva 1h30, 2 horas em São Paulo, tá? Eu lembro que daí a Andréa não estava, que a Andréa tinha pegado... Tinha acabado de adquirir herpes zoster, né? Herpes zoster no hospital, ela pegou. Então ela não poderia ficar próximo do Gabriel. E aí o pai, super pai, entrou em ação e deixa que eu resolvo.
Eu tô com ele em casa, tranquilo, de boa, assistindo uma televisão, e ele tem uma crise de convulsão do nada. Eu pego ele correndo, boto dentro de um carro, com a minha mãe, estava em São Paulo também, e eu faço esses 13 quilômetros, gente. Mas você não tem noção. Era o Ayrton Senna, gente. Passando por cima de calçada na contramão, furando semáforo. Eu lembro que veio a polícia atrás, eu falei ele queria me parar, eu falei, me ajuda, eu tô com um filho convulsionando dentro do carro, eu preciso do GRAAC. O policial foi junto, ajudou, foi na frente, foi abrindo, até eu chegar lá. E aí eu falei pra Andréia, não dá. Não dava para ficar 13 quilômetros afastado do hospital. E a gente teve que alugar um apartamento do lado, pois cada crise que ele tinha, a gente tinha que estar do lado do hospital. E ali, gente, aí, estando num hospital referência, que é o GRAAC, com todas as especialidades, acho que é 1.500 crianças atendidas por dia, é muita gente, quimioterapia de tudo quanto é lugar, é um grande centro, né? Então, assim, né? médicos, referências, ali a gente viu muitos casos, aprendeu muitas coisas. Conhecemos muitas famílias, conhecemos muitas famílias, muitos enfermeiros se tornaram amigos, muitos médicos, a médica do Gabriel. E ali o Gabriel foi cadastrado no Redome, né? Que daí ele foi cadastrado no Redome para achar o doador. E aí a gente começa a campanha Força Biel, né, Andréia? Que a gente entendeu como que funcionava, como que era para achar um doador de 1 em 100 mil, Andréia. Como o Gabriel não tinha irmão, o pai e a mãe, às vezes, eu acho que pode chegar a ter um pai ter 100% compatível? Não, 100% nunca não, tem, né? Não, mas geralmente pode chegar até 70%. 70%. Tá. Então, acho que eu e você era 50-50 cada um. Eu e ela era 50-50. Então, para o Gabriel, 50-50 era muito ruim, era muito risco. Então, tinha que ser um transplante não aparentado, que a gente fala. É de uma pessoa de fora, que não é parente, né? A família, eu lembro que a família toda fez, né? Todo mundo fez. Todo mundo fez, até não tinha ninguém. Até porque, Júnior, como a leucemia mieloide aguda, ela é muito drástica. E um dos problemas, né? Nós não temos como ter certeza, mas um dos problemas pode ser genético. Nós fizemos os testes, tudo, não deu, mas não tem como... A gente não tem caso nenhum na família, exatamente, né? Mas não tem como comprovar. Então, por que geralmente é feito de não aparentado? Para que não volte mesmo, para que a doença desapareça, né, entre a medula do doador, justamente para que consiga, né, a cura de uma certa forma. E aí ele continuou o tratamento, eles começaram a fazer vários protocolos de quimio agressivos nele, e recuperando ele dos AVCs, do quadro, né? Por isso que daí a gente conheceu a importância de ter uma fono, de ter uma físio, de ter uma psico, de ter uma TO. Ter uma TO, terapeuta ocupacional, dele, gente. Terapeuta ocupacional foi fantástico. Professores, ele adorava professores. Lá no GRAAC tem a escola móvel. Ele tinha um professor, o Léo. Ele adorava o Léo. O Léo ia até o quarto, estudava tudo com ele, ciências, matemática. E o melhor, né? O Gabriel estava sem enxergar. Então ele tinha que estudar tudo só na parte oral. Tudo isso, gente, a gente passou. Fantástico. Tudo isso a gente passou com o Gabriel. E aí, na primeira busca, Andréia, tinha 19 possíveis doadores, sabia? Na primeira busca que eles fizeram, tinha 19 possíveis doadores. Foram fazendo o grau de compatibilidade, chegou a uma mulher, que eu acho que era 90%. Ela não era 100%. Não era 100%, era 90% compatível, só que era mulher. Quando de outro sexo, tem mais facilidade de ter rejeição. É isso aí. De a medula rejeitar, né? O corpo dele rejeitar a medula. Então, eles acharam que não estaria legal. E continuaram fazendo tratamento. O Gabriel fez, gente, 1 ano e 8 meses. Fez 18 blocos de quimioterapia. 18 blocos de quimioterapia não quer dizer que são não, são dias, são blocos. São blocos, mas não quer dizer que são químios, né? São muito mais, né? Sim, porque claro. Num bloco tem várias quimioterapias, sim, né?
Tinha bloco de quimioterapia que eram 10 dias, fazendo quimio direto. Sim. Tinha outro que eram 5 dias, até porque o Gabriel... Quimio oral? Ele não existia um protocolo fixo. Não, sempre era um protocolo diferente. Ela sempre procurava fazer protocolo diferente para achar um resultado melhor para o tratamento, para baixar a doença dele e ter um resultado melhor para preparar ele para ir para o transplante. Então a criança, no caso, vai fazendo esses protocolos. Esse aqui deu um bom resultado, a doença baixou bastante. Tem protocolo que faz que não, a doença cresce. Então elas vão, lá em São Paulo era muito assim, né? Em outros lugares a gente não sabe como é que é. Lá, ela ia analisando protocolo por protocolo. Na realidade, cada momento que o Gabriel fazia as quimioterapias, tinha toda uma equipe que ficava em cima dos exames, que eram diários, muitas vezes, né? Exames de sangue eram diários, mas exames de imagem também, porque tinha a parte de fígado, baço, tudo isso que também era investigado, porque tudo faz parte. Porque existem as toxicidades. Toxicidade, né? Lá eles fazem exames de coração direto, de pulmão, todo tipo de imagem, eles fazem tudo, gente. É um acompanhamento. Até porque, né, Júnior, as quimioterapias, as pessoas que nunca entraram dentro de uma área dessa não têm noção, né? Mas por que existe tanta toxicidade? Porque tem a quimio branca, a azul, a vermelha, e cada uma fere mais um órgão. Sim. Então, por isso que tem que ter esse acompanhamento junto. E muitas das vezes até eles não podem fazer uma quimio porque, por exemplo, a criança já está com a situação cardíaca já muito afetada. Eles ficam... É como eles falam, eles colocam numa balança e analisam o que está valendo a pena naquele momento. Vai gerar uma toxicidade maior ainda, vai prejudicar ainda mais o coração dessa criança, vale a pena fazer ou não, ela vai aguentar ou não. Isso. Então eles têm toda essa estrutura. Vamos lá. Depois de quanto tempo que a gente chegou em São Paulo? A gente chegou em julho. Nós chegamos dia 26 de julho de 2015. Dia um ano depois. Em junho de 2020... Não, 2016. Em junho de 2016, a doutora Maria Lúcia consegue uma outra equipe, que é referência no Brasil em transplante, pegar o caso do Gabriel, é feita uma nova busca e aí a gente acha um novo doador. De 1 em 1 milhão. 100% compatível de medula, homem, que era o que a gente queria, e O positivo. Júnior, precisa sempre ter o mesmo tipo de sangue? Precisa ser sempre o mesmo? Não. Se o Gabriel era O positivo e viesse um doador A positivo, ele ia passar a ser A positivo. Porque eles fazem, né? Tem toda uma química. Como é que é a palavra que fala? Quimera? Não, o quimera é depois. Pesquisa para mim. Quando você troca de sangue, tipo tem uma sanguíneo. palavra. Você troca no transplante, você troca de tipo sanguíneo. Tem uma palavra. E aí, o do Gabriel era 100% até o tipo sanguíneo, de 1 em 1 milhão. É isso mesmo. Então era o doador perfeito que a gente precisava. E detalhe, né? Não estava dentro daqueles primeiros. Não estava. Então foi provavelmente ele entrou devido à campanha. Dentro da campanha, porque foi naquele processo todo da campanha que apareceu. Então, gente, é muito importante a gente falar sobre a doação de medula. A gente está até agora com o caso da menina Aninha aqui da casa, que está precisando de um doador, foi para Porto Alegre. Então, você que tem de 18 a 35 anos pode se tornar um doador de medula. Você deve. Ai, Júnior, mas eu tenho medo. Medo de quê? 5 ml de sangue, gente. Em um cadastro, você vai para o Redome, um banco que a partir do momento que uma pessoa precisar de você, da sua medula, a medula não é um órgão, gente. Está aqui, ó, dentro do nosso osso, da bacia, é o teu sistema imunológico ali. Você a tua fábrica, né? Você tem uma HLA, um registro da sua medula. Esse HLA vai ser compatível com uma pessoa e você vai salvar a vida dela. E para você não muda nada. Tua vida continua a vida normal. Você já pensou se salvar a vida de uma pessoa, André? Não tem preço. Não tem preço. Nunca, né? Então, se você tem de 18 a 35 anos, vai ao hemocentro mais próximo da sua casa e salve uma vida. Ele diz assim, eu quero se tornar um doador de medula. E o Biel achou esse doador,
fez o transplante. A medula dele chegou no dia 9 de julho de 2016. E dia 10 ele estava fazendo 14 anos. Um dia antes ele recebeu a medula. Foi o presente dele de aniversário. E no dia 10 ele estava completando 14 anos. Ele viu a medula. Só que lá também, no dia da medula, gente, é o dia 0. A medula dele tem que morrer. Ele tem que estar sem medula para esse dia 0 que eles falam inserir essa medula nova, que foi no dia 9. Então ele fez ali 5 dias antes de quimioterapia agressiva, muito agressiva. E aí eles induziram o Gabriel ao coma. Nem sempre precisa. Pelo quadro do Gabriel, eles convenceram, pediram a nossa... E ele também pediu, né? Ele falou que ele não autorização, que ele não queria sofrer, não queria sentir mais dor, então ele preferia foi induzido dormir. ao coma. E aí fica de 15 a 21 dias para a pega da medula. Tem a pega da medula, a gente tem o exame dele 100% célula doador, 100% curado. Totalmente, não tinha mais nada de célula. A gente tem esse exame até hoje, até mostro para vocês. E aí precisava agora ele ir baixando, eles iam extubar ele, né? Tirar ele do coma para ele ganhar a alta. 50 dias. 55 dias. 50 dias de transplante, que nos últimos dias ele vinha melhorando, né? Os médicos todos felizes que iam conseguir estubar ele, ia tirar ele daquela situação. Eu lembro até hoje, o quadro lá o quarto, é um ambiente assim isolado, né? 2 portas e tal. O André ficou lá direto. Eu vinha para os horários de visita e sempre que a gente chegava trazia um presente para ele. Ele mesmo em coma, ele era muito responsivo, né? Entendia tudo. E num sábado à noite, antes dele... Ele faleceu num domingo. Naquele sábado à noite, eu lembro que eu brinquei bastante com ele. Lembra? Uhum. Eu brinquei bastante com ele, ele deu risada, abracei ele, beijei. Tem que deixar muito claro, né, Júnior, que as pessoas têm as pessoas acham que quem está em coma não está escutando. Não está entendendo nada, né? Não está entendendo. O Gabriel mexia a perna, ele chegava a piscar e não eram reflexos. Era realmente ele chegou a te abraçar, né? Chegou a me abraçar numa situação que aconteceu lá. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando entra numa UTI, quando está perto, porque acontecem... Nesse dia eu lembro que ele estava muito feliz. E aí eu saí naquele sábado à noite para dormir em casa. Na verdade, eu fui fazer uma campanha, né, das camisetas. E voltei no domingo de manhã para visita. Sim. E aí, quando nós chegamos no domingo de manhã, ele já tinha tido a primeira parada respiratória. Foi uma noite bem difícil aquela noite, porque a oxigenação dele começou a alterar muito, ele estava com uma tráqueo. Foi algo bem complicado. A fisioterapeuta entrou no quarto várias vezes para poder mexer, para poder verificar o que estava acontecendo. E às 6 horas da manhã, quando eu fiquei do lado dele 24, estava direto ali, não saía, né? Até porque eu vi que a situação não estava boa. 6 horas da manhã ele tem a primeira parada. Eu abri as portas correndo e pedi socorro. Nessa hora foi aonde realmente começou tudo. Começou a outra sessão de terror. Eu acho que é a pior de todas. E aí, nesse dia foi o dia que Deus escolheu para levar o Biel. Na realidade, a gente aprendeu, né, Júnior, que cada um de nós veio com uma história. E quando a gente completa o ciclo, não tem por que ficar aqui. Mas sim deixar uma história, deixar um legado, que foi o que o Gabriel deixou para nós. Nós aprendemos demais com toda a situação, conhecemos muitas pessoas boas e na nossa pior dor tivemos que tomar algumas outras decisões e reflorescer na parte mais difícil. E aí a gente tinha que continuar, gente. Como é que tá o diretor? Como é que tá o nosso tempo aí? 50 minutos agora. 50 minutos.
Alguns dias antes eu lembro que alguns dias antes ele falou assim, gente, quando a gente fala que falou é porque realmente ele respondia tudo que nós falávamos, né? Então era aquilo, era um aperto de mão, era mexida de cabeça, e eu falei que ele estava ficando bem, que ele ia para casa, que logo ele ia estar na escola, e ele mexia a cabeça que não. Eu falava, para de falar isso, você vai voltar para casa assim, não fala esse tipo de coisa, vai dar certo, já deu certo, a sua medula já pegou. E quando eu falava isso, falava conversando com ele mesmo ele ali como induzido, né? Eu percebia pela alteração toda dos parâmetros, e toda vez ele mexia a cabeça falando que não. Porque ele sabia. Desde o início, o Gabriel sempre soube para que ele veio. Nós, no início, que não aceitávamos e não entendíamos. Mas ele sempre soube para que ele veio. E o Gabriel mexeu com muita gente, né? Eu lembro de muitas pessoas naquele dia. Eu tive que tomar a pior decisão da minha vida. A decisão mais difícil. Que foi quando as médicas chegaram e falaram que ele tinha tido 3 paradas cardíacas. E uma delas ele ficou mais de 7 minutos sem respirar. Nessa hora, eu não pensei como mãe. Como mãe na parte do afeto. Mas como razão, porque eu não queria o meu filho sofrendo. De jeito nenhum, muito pelo contrário, eu queria ele correndo. E eu falei, não, é muito egoísmo meu. Querer o meu filho em cima de uma cama, preferir ele em cima de uma cama, porque eu quero, do que deixar ele partir. E naquela hora eu olhei para ela e falei, chega. Eu lembro que ela tinha um olho verde, era uma alta. Ela falou, você tem certeza do que você está falando? Porque nós não conseguimos mais entubar ele, tá só pelo ambu. E aí, eu falei, pode parar. Lembro que estava cheio de gente à minha volta, toda a família ali, todo mundo apavorado. Eu falei, chega. Eu falei, se alguém tem que colocar um ponto final, sou eu então, né? Eu falei, chega, porque o Gabriel veio para ser feliz, né? Foi muito feliz e não para sofrer. E isso me ensinou, que é uma das coisas que muitas vezes as pessoas acham até que eu sou muito fria, mas a gente não tem que escolher preferir uma pessoa sofrendo em cima de uma cama, se você tem essa opção, né, se te dão uma opção como me deram, manter o meu filho naquela situação ou simplesmente deixar partir. Não é simplesmente, ele foi para o melhor lugar. O Gabriel não tem sofrimento, ele vive uma vida com certeza com o Senhor maravilhosa. E eu seria tão egoísta ao ponto de deixar ele em cima de uma cama cheio de aparelho? Não. Essa foi a pior e mais difícil decisão da minha vida que eu já tive. Foram 2, né? Mas alguém tinha que fazer, né? E tinha que ser eu. Porque como mãe, né, eu sei que o pai dói muito, é muito difícil, mas a mãe que gera é dela, né? Então é bem complicado. Não, eu nesse momento, eu já não estava mais nem ali, gente. Não estava. Tinha um segurança do lado dele, que o pessoal do hospital estava achando que ele ia fazer alguma besteira. Para mim foi muito complicado. Mas é normal, foi né? Muito complicado na hora de receber a notícia. Então, é difícil. Vamos? Bora. E aí, após a partida do Gabriel? Aí, nós não paramos, né? Como assim? Na realidade, a partida do Gabriel só foi o início de um novo capítulo. Porque durante todo o tratamento dele, além de conhecermos muitas famílias, conhecermos muitos médicos e tudo mais, mas o Gabriel sempre amou criança, sempre adorou estar no meio, e mesmo ele sem enxergar, passando por tudo que ele passava, ele se preocupava com o outro, né? E aí começou o nosso outro capítulo. Qual foi? Começar a deixar a nossa casa em São Paulo. Em São Paulo, que nós estávamos morando no nosso apartamento.
um dos quartos do apartamento. Nós iniciamos, né, como uma casa de apoio, de uma certa forma, para as crianças e as famílias. As famílias que não tinham para onde ir. Aquelas famílias, como nós falamos, né? Que a gente estava com um apartamento ao lado do hospital. E muitas das vezes não tinha vaga na casa de acolhimentos lá da região de São Paulo, que são várias. Mesmo assim, não atende a demanda. Eles não têm como. Então, algumas famílias que a gente se tornou amigos, a gente falou, olha, gente, fica na nossa casa. E a chave já ficava até na portaria. O acordo era, né? Acordo não, vamos dizer, a senha era, chave tá na portaria, chegou, o porteiro já sabe, sobe. A gente já avisava. Tinha comida na geladeira, tinha um quarto deles e ali começou já o projeto, gente. Eu acho que ali já foi o projeto, começamos algumas campanhas, começamos a ajudar algumas famílias. A gente vinha ajudando e tal, cuidando, porque era muito recente ainda pra gente, a gente se envolvia, mas era muito recente. Né? A gente veio, também teve que passar por um processo, né? A Andréia passou por um processo de tratamento, toda a nossa família sentiu bastante, eu também, entender todos esses processos. Eu levei uns 3 anos para entender todo esse processo. Até é importante a gente falar também, né? É super importante falar do luto, né, Júnior? Porque o luto, eu fui uma que fui viver 3 anos depois. E viver 3 anos depois, o luto real, é a pior coisa. Porque é onde, na época que era para eu ter vivido o luto do meu filho... Você foi em 2019, né? Um pouquinho antes da gente ir embora. Exatamente, porque 2019. Eu preferi ajudar todo mundo para não pensar na situação. E ela não aceitava, tá? E aí foi a parte mais difícil, porque é fácil simplesmente colocar a sua dor embaixo do tapete, viver a dos outros para não pensar, para não resolver. Só que tudo que fica embaixo do tapete, um dia vem à tona. A sujeira cresce. Vem à tona e muitas vezes e ela é não muito queria mais aceitar, difícil. gente. E eu falava, o que está acontecendo? O que está acontecendo? E eu fui vendo que aquilo ela vai crescendo, gente. Dá sinais. Que tipo de sinais, Júnior? Ansiedade, crise de ansiedade. Isso. Começa a ter medo. dorme. A pessoa não dorme, começa a acordar de madrugada, ela chorava muito, então ficava mais agitada. Eu fazia vários esportes no dia, além de trabalhar, para não pensar e para utilizar o meu tempo. Então vai dando mas sinais, na realidade até tudo um dia que é demais está errado. E aí até um dia que eu falei, não, agora vai ter que tratar. E a gente foi tratar, foi pro psiquiatra, foi pro psicólogo, fazer terapia. Sim. E a gente foi cuidar da Andréia. E uma das coisas que o médico falou, o que foi? Recomeçar. Exatamente. Muitas das vezes tem que recomeçar. E uma das coisas de recomeçar era mexer nas coisas do Gabriel. Exato, porque eu tinha conseguido, né, mexer na parte que estava aqui em Santa Catarina. Então, muitas coisas que estavam aqui... A gente mandou dar, né? Eu mandei dar. Quando eu vim, eu consegui dar um jeito... Né, de uma certa forma, entreguei e aquilo não me doía. Sim. Mas mexer no guarda-roupa onde estavam as coisas dele... E nas coisas dele... Eram muito complicadas. Mexia. E aí é um dos detalhes, tá? Ali foi a chave de tudo. Porque é ali que começou o recomeçar. Aí o médico falou assim, tá, mas por que vocês não saem desse apartamento, então? E vamos mexer nas coisas dele, né? Isso porque, mesmo. Querendo ou não, gente, quando você mexe... Quando você não quer mexer, é porque você não quer apagar. Quando você mexe, dali para frente você vai ter que mudar. E a gente resolveu fazer essa mudança, esse recomeço. E aí o recomeço é onde? Que ela não queria, porque Itajaí lembrava bastante, né? Tem isso também, Itajaí lembrava bastante as situações com o Biel. Aqui tinha muitas situações que a gente viveu com ele. Então era um recomeço aqui em Itajaí, mas que mexia muito com ela. E aí teve esse recomeço aqui em Itajaí. 2019 a gente voltou para Itajaí. 2020 vem a pandemia. E aí na pandemia a gente escreve o projeto, né? Com tudo que a gente passou com o Biel, tudo isso que a gente contou de uma forma resumida para vocês, a gente escreveu o projeto na pandemia com todos os detalhes, tudo que a gente passou, cada ambiente desse aqui foi preparado, foi pensado, cada profissional. Dizer para vocês que a gente passou um final de semana inteiro com 2 amigos. Descrevendo o projeto, mapeando, com imagem, com texto.
e aí nasce a Casa Biel. É isso aí. E no dia 21 de fevereiro de 2021, nós, com toda a diretoria, que são os amigos, né? Amigos nossos e amigos do Biel. E amigos do Gabriel, abrimos a Associação Gabriel Costa Coelho. Abrimos em documentação. Essa é a realidade. Foi aonde o estatuto foi criado para realmente dar o primeiro passo de um grande projeto que vem por aí. Ok, mas esse projeto vai ser no segundo podcast. É isso aí. Não vai ser nesse mais. Né? Esse a gente está preparando para ir para o final. Então, no segundo, a gente vai falar do projeto Casa Biel, todos os detalhes, como acontece, como que funciona, cada detalhe, cada profissional, tudo isso que a gente falou, a gente vai contar no próximo para você. Mas antes, eu preparei uma surpresa. Ai, meu Deus. Não. Ô, diretor, o que você fez junto com ele? Por favor. Fica tranquila. Ah. Todo programa do Cura Que Se Pode vai ter uma direta no final. Ai. E vai ser justo para mim esse negócio? Quando eu vou fazer para o entrevistado. Sim. Hoje, no meu caso, eu vou fazer para você. Beleza? Júnior, Bate pronto. Vamos lembrar a todo mundo como que é o nome do podcast? Cura Aqui Se Pode. É isso aí, é super importante as pessoas entenderem o que significa. Foi uma votação, teve uma votação aí. Cura Que Se Pode, aí ó. Tá aqui, nós vamos falar muito disso aí, gente. A cura do câncer infantil. Vamos lá, preparada? Não sei, já tô nervosa, já tô quase quebrando a caneta aqui. Vamos aqui lá. A direta é o seguinte, tá? Não pensa muito, chega e fala. Ai, que difícil isso. Bora? Um arrependimento. Não ter procurado uma segunda opinião. Um sentimento hoje. De dever cumprido. O que te faz chorar? A saudade. Se você pudesse mudar, o que mudaria? A vontade de mudar tudo, né? Mas o certo era mudar nada, porque tudo está nos planos de Deus e tá aí o legado do Gabriel. Um sonho. Reencontrar. Um defeito. Ó, minha diretora ali tá falando que eu sou um general. Um general? Mas se as coisas acontecem, alguém tem que ser, né? Uma qualidade. Eu acho que o amor. Um medo. Perder. Maior realização. O sucesso de todas essas crianças. A vida delas. Não vive sem? Esperança. Porque eu preciso ter esperança todo dia para acordar e acreditar que tudo pode ser diferente. O mundo pode ser melhor. Uma saudade. Do meu filho. Dinheiro é? Nada. Ele tem que trabalhar para mim. Eu não respeito. Eu não respeito quem não respeita o direito do outro. Quem não cuida do que tem que ser feito. Principalmente dos profissionais que deveriam fazer o trabalho deles. Esses eu não respeito. Um lugar preferido? Um lugar preferido? A minha casa. Família é? Tudo. Se define em uma palavra. Diretora, como é que foi a palavra que eles me deram esses dias atrás? Que eu sou obstinada.
Uma conquista. O início do projeto. É só uma parte da conquista. Não vivo sem. Não vivo sem Deus. Ele que me move todos os dias. Uma paixão. O meu marido, né? Não vou arrumar uma briga. Não, meu marido, que ele que me aguenta todo dia, que me deu toda a força enquanto realmente a minha vontade era de me afundar durante todo o luto. Mas realmente você que fez a diferença na minha vida. Comida preferida. Ah, isso é muito ruim. Porque o que eu gosto, as nutricionistas vão brigar comigo. Interessa, fala a verdade. Entendeu? Peixe. Tá. Para encerrar, uma frase. Aprenda a viver um dia de cada vez. Imagina, se tu não ia usar essa, né? Claro, né? É a minha deixa, né? A minha camiseta, olha aí. Aí, ó. Top demais. Isso aí. Valeu? Top. Esse Conseguimos! foi... Vice? Ah, Isso aí. isso aí. Ó, aqui, ó, os 9 sinais do câncer infantil. Fala aí pra mim, amor, quando eu mostro aqui. Ó, Os aqui sinais são os 9 sinais. os 9 sinais principais, né? Existem outros, mas esses são os principais. Palidez inexplicada, caroço no corpo. Tá grave aqui o negócio, entendeu? A pessoa não enxerga mais. Sério? Vai lá, deixa eu te ajudar. Ai, gente, desculpa, o horário não dá mais certo. Perda de peso, palidez inexplicada, É, reflexo isso aí. nos olhos, manchas roxas, febre prolongada, tontura, fadiga e dores nos ossos. Então, muitos desses aqui foi o que a gente falou que o Gabriel teve, né? Exatamente. Então, esse aqui é um panfleto da Casa Biel. São né? alguns dos sintomas, né, Alguns Júnior? dos Esses são os sintomas. principais. Esse aqui que a gente leva nas escolas, nas empresas, né? Se você Isso quiser aí. levar a equipe da Casa Biel, entre em contato com a gente vai até a escola, vai até a sua empresa, vamos falar sobre isso aqui. Tem um panfletozinho de quem, A diretora tá brigando, quem tá? somos. Não vai? A gente não vai? A gente vai. A equipe. Então, o que eu sei, a gente vai, não vai? Claro, Você nós não- sempre vamos, é porque você tá sempre arrumando mais, entendeu? A gente tá precisando de voluntários para nos ajudar. Então aí, gente, ó, Cura que se pode, está precisando aí. aqui, ó, de voluntários, tá? Aqui para casa. Você que segue a gente, tá começando agora a ver esse podcast, quer fazer parte da nossa equipe, a gente precisa de muitos voluntários, É porque isso aí. tem várias ações, tem pedágio, tem essas palestras, tem muita coisa que a gente precisa, eventos, tudo, né? eventos, ações aqui na casa. Então você que está seguindo a gente, seja um voluntário, entre em contato com a gente. É isso aí. Hoje é dia do voluntário também, né? É. Então, nosso muito obrigado a todos os voluntários. A gente vai embora. A próxima quarta-feira, às 20 horas, eu e ela vamos estar aqui no segundo para falar do projeto Casa Biel. É isso? É isso aí. É isso aí. Vamos falar como é que nasceu tudo isso, como que funciona, todo o projeto, tudo certinho. Eu espero vocês na próxima quarta-feira, às 20 horas, no A Cura que se pode. Muito obrigado. Deus abençoe Obrigada. vocês. Tchau, tchau. Valeu. Tchau.